Salve, irmão, com a paz do Senhor. Vamos continuar louvando e bendizendo o nome do nosso Deus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou movendo sobrenatural, lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou movendo sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou movendo sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Que possamos a cada dia romper em fé, ó Pai, confiar em Ti, crendo, ó Pai, que está no controle de tudo, ó Pai, crendo, ó Pai, que nossas orações não são em vão, que Tu ouve, ó Pai, que possamos a cada dia confiar em Ti, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou movendo sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e
escolher. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. Amém, Jesus. Glória ao teu nome. Bendito seja toda honra, toda glória seja dada a ti, ó Pai. Todo louvor, toda adoração, ó Pai. Damos a ti, ó Pai. Só temos a te agradecer por tudo, ó Pai, que tem feito. Maravilhoso, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por tudo, ó Pai, que tem feito, ó Pai. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, Te agradeço, meu Senhor. te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço.
Muito obrigado, Pai, pelas tuas promessas, ó Pai, por ter enviado seu Filho no mundo para morrer pelo nosso pecado, ó Pai. Só temos que agradecer pela nossa salvação, ó Pai. Muito obrigado por tudo, ó Pai, que tem feito e que ainda há de fazer. E cremos, ó Pai, que tu tem muitas coisas ainda de fazer em nossas vidas, ó Pai. Glórias ao teu nome. Queremos glorificar a Ti, ó Pai. Queremos Te louvar e bendizer o Teu nome, porque viemos aqui para Te louvar, render todo louvor, toda adoração. Queremos erguer as mãos e Te adorar e agradecer por tudo, Pai. Glórias ao Teu nome. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui Te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Glórias ao Teu nome, só Teu nome é santo, Jesus. Queremos erguer as mãos somente a Ti, Jesus. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui Te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor.
as mãos e clamamos a ti. Tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamamos a ti. Tu virás até nós por tua graça e Nós te clamamos essa noite, favor. Senhor. Nós És erguemos a tu, nossa meu Pai, mão. Senhor, nosso Santo Salvador. Glórias ao teu nome. Merecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, Jesus. Aleluia. Que bom, irmãos, que em nós ainda existe o Espírito, que estamos sempre preparados por Ele, amém? Louvado seja Deus. Vamos ouvir um pouco do que Deus tem para falar conosco, amém? Oferecemos a Ele o nosso louvor, colocamos diante dEle as nossas alegrias, porque nós não temos tristeza. A nossa irmã Cristiana, ela vai agora para casa para fazer o dever de mãe, né? Amém? Que Deus abençoe ela. Louvado seja Deus. Se dê ela uma boa semana em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos lá para a sua Bíblia. No livro de Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 8. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. O ex-leproso. Mateus capítulo 8. Exatamente. Versículo 1 em diante. Amém? Aleluia, Jesus. A Bíblia diz assim, o título na minha Bíblia diz o leproso purificado. Por isso eu diz o ex-leproso. Não é porque se já estava purificado, ele não era mais leproso, amém? E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero ser limpo. Ele logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a alguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém? Podeis assentar, irmãos, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Uma coisa interessante a palavra de Deus, né? Nós, da cultura brasileira, em nossa cultura, nós temos o costume de nos alimentar de arroz e feijão, não é? E o mais interessante que nós não vemos modificar muito, nós não vemos mudança no tempero. Quase sempre é feijão afogado com alho. Arroz, na maioria das vezes, feito com óleo e sal. Dificilmente se coloca outro tipo de tempero no arroz, né? Dificilmente se coloca outro tipo de tempero no feijão. E quando falta, a gente sente falta mesmo do arroz e feijão, não é? E por que todo dia nós temos vontade de comer arroz e feijão? Não é vício, não é rotina, não é vaidade. A Bíblia diz que tudo é vaidade, mas isso não é vaidade, é necessidade. É uma necessidade diária. Aí deveria colocar algum ingrediente diferente, né? Mas na hora do almoço, se pegar uma bacia de feijão
e uma bacia de arroz doce, você fala, mas está errado aqui, não está não, irmão? Esse arroz aqui está doce. Tentou inovar, não, está doce, não está certo. E assim é a palavra de Deus. Eu creio que logo quando eu fui para a igreja, já ouvi. Já tinha lido muitas vezes, porque quando eu não era crente, eu lia muito mais Bíblia do que depois de crente. Depois que aceitei Jesus, eu li muito menos Bíblia. Interessante, o tempo encurtou. O tempo ficou mais pequeno. O tempo para ler a Bíblia, eu estava na igreja. Porque eu aceitei Jesus numa igreja que tinha culto 7 dias por semana. Igualzinho. A mesma dedicação de Deus também tem aquela igreja. 7 dias por semana. Durante 7 dias tem culto na Deus de Amor. E tem igreja que tem culto 2 vezes, 3 vezes no dia, né, Marquinhos? Na sede tinha culto, às vezes 3 vezes no dia, não todos os dias. Mas lá na sede, não, no Glicério, era todos os dias 2 ou 3 cultos. No domingo começava às 6 da manhã e terminava meia-noite. Era um culto pegando outro, um culto pegando outro. Sempre estava lotado. Então eu não tinha muito tempo mais para ler a Bíblia. Agora, por que é que você come arroz e feijão todos os dias? Todo dia existe um momento que nós temos que nos alimentar. E neste momento que nós temos que nos alimentar, é nos preparando para um momento que nós não podemos alimentar. Quando eu estou ajudando a Vânia na faxina, não tem jeito de eu parar para comer. Às vezes ele ainda dá uma beliscadinha nos armários das patroas. E me oferece. Mas não é o momento, né? Não é o momento de comer. Imagina só o irmão Sebastião lá com aquela máquina cortando. Aí de repente ele joga a máquina para lá e para comer. Eu estou sentindo fome agora. Não é hora de sentir fome. Porque senão pode causar um acidente. E a palavra de Deus, o que nós vemos, é comparado exatamente desta forma. Eu lembro que no dia que nós deparamos com 3 revólveres, a Vânia disse, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu disse assim, minha filha, se não plantou, olha, se plantou, agora é só colher. Não foi assim, Vânia? Havia, com toda a minha falha, havia em mim uma segurança, que aquilo que eu tinha feito antes, ia surgir efeito naquela hora. A minha confiança estava aqui, nessas palavras que nós passamos a conhecer. Quando o Serginho falou de versículos que lê, cada versículo o Espírito Santo de Deus nos revela, ele está dizendo para nós, olha, é um pouquinho a mais do que você passou a me conhecer. Porque é através dos escritos da Bíblia que nós conhecemos Deus. Por que será que este leproso, que eu já chamo de ex-leproso, mas quando ele chegou até Jesus, ele era leproso. O título diz leproso purificado. Então, se nós colocássemos também aqui, olha, o leproso que confiou em Jesus também caberia como título. O leproso que ouviu falar de Jesus e foi encontrar com ele também serviria como título. E quando Jesus desceu do monte, como sempre, uma grande multidão seguiu. Ele desceu do monte. O que será que Jesus estava fazendo lá no monte? Eu não vou nem dizer que Jesus estava lá no monte chorando. Talvez ele estivesse lá para descansar. Porque veja bem, Jesus estava num corpo físico. E quando sabia que ele tinha voltado para casa, ainda se aglomerava gente na frente da casa dele. E o corpo físico de Jesus cansava igual o nosso, irmão Sebastião. Cansava igual o nosso, Serginho. Cansava do mesmo jeito, era corpo físico, era corpo humano. Mas como ele é Jesus, ele não era Jesus, ele é Jesus. Ele não deixou de ser Jesus, agora ele é Jesus mais presente ainda
do que naquela época. Porque naquela época precisava deslocar e ir para onde ele estava. Agora não. Ele deslocou e veio aonde nós estamos. Onde nós estamos, ele está ali. De um lado para o outro. Mas este leproso, interessante que ele era leproso. A igreja de Jesus foi feita desta forma. Coisas desprezíveis, coisas que o mundo não queria saber. Esse leproso, ele não era cego, ele não precisava de guia. E se ele precisasse de guias, fosse cego e leproso, tinha que ser outro leproso para guiá-lo. Porque um leproso, quando ele ia entrar no meio do povo, se havia uma multidão, principalmente essa multidão, vamos supor, essa multidão que estava acompanhando Jesus, quando este leproso chegou para poder falar com Jesus, ele teve que gritar. Ele teve que gritar: olha, Jesus, eu estou aqui, Jesus, olha, e sou leproso. Multidão, leproso chegou. Então a multidão tinha que abrir para o leproso. Porque o leproso raramente ele ia até a cidade. Era muito difícil ele ir até a cidade. Mas ele, sabendo que Jesus tinha descido do monte, talvez ele estava ali por perto, ali olhando. Quando ele viu aquela multidão toda, ele falou: é Jesus que está por aqui. É esse Jesus que eu tenho ouvido falar. Alguém tinha falado para ele de Jesus. A Vânia ontem foi comprar uma pizza. E no meio do carnaval de São Patrick, lá tinha um rapaz que dizia para as pessoas: Jesus love you. Chegou para a Vânia e disse: Jesus love you. No meio daquele povo. Ele não estava fantasiado conforme o povo fantasia, não estava com uma garrafinha de cerveja na mão. Ele estava ali anunciando o amor de Jesus para com aquelas pessoas. Aí quando eu fui dormir, quando eu fui deitar, que dormir foi uma luta. Aí eu comecei, quando a Vânia deitou, até ainda falei para ela, falei: Vânia, imagina só alguém, eu não sei se eu falei para ela ou se foi na minha oração que eu estava falando. Eu não sei se eu falei isso para ela, mas eu tenho certeza que eu falei com alguém. E lá em casa, eu, ela e o Ismael. Se não foi com ela, foi na minha oração que eu disse: olha, Senhor, que bom que alguém estava lá falando do seu amor para aquelas pessoas. Eu acho que foi para a Vânia, eu acho que eu falei sim. Falei: olha, Vânia, agora imagina só. Talvez a pessoa estava lá usando droga, bebida, pensando em prostituição. E aquela pessoa passou e disse: olha, Jesus te ama. Na hora que ela colocou a cabeça no travesseiro e começou a sentir sozinha, talvez começou a passar na mente dela: olha, alguém falou para mim que Jesus me ama. Por que é que Jesus me ama e eu estou aqui sozinho nesta cama? Por que é que Jesus me ama e eu estou sozinho aqui neste quarto? Sabe por quê? Porque eles ainda não conhecem Jesus conforme nós conhecemos. É nos momentos em que nós mais parece que Jesus está longe de nós, é o momento em que ele está mais perto. Então, quando este leproso caminhou, a multidão abriu e ele disse para Jesus: se quiseres, podes tornar-me limpo. Ele estava falando para Jesus uma coisa que nós sabemos que é o que Jesus mais quer. O que Jesus mais quer é ver as pessoas limpas. Não limpas com as vestes, não limpas exteriormente, mas limpa no seu entendimento, limpa no teu modo de agir, no teu modo de viver. E nós sabemos que o pecado hoje é a pior lepra, porque esta lepra que este leproso tinha naquela época não havia cura. Mas a lepra hoje já existe cura. Eu não sei se é a mesma coisa, mas teve uma época que uma irmã minha, ela saiu no corpo umas manchas brancas e deram o nome de hanseníase. Conhece isso, Célia? É o mesmo que lepra? É muito parecido, não é?
Aham. Hanseníase. Mas é umas manchas bem parecidas, né? Exatamente. Então, essas doenças, nos dias atuais, elas têm cura. Hoje, para a glória de Deus, eu nunca vi um leproso. Eu vi pessoas com enfermidades horríveis na pele, mas nenhum era identificado como lepra. Mas naquela época não tinha cura. Hoje a medicina cura. Mas nós continuamos a acreditar que primeiro é Deus. Além de primeiro, a Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega, também Ele é o último. Contudo que nós buscamos a Deus, lutamos para conseguir algo dEle, e o momento não é para que Ele nos retorne com aquilo que nós estamos querendo. Vai prosseguir, e se for uma enfermidade, vai chegar um momento que nós vamos recorrer à medicina. Primeira oração, o crente primeiro ele ora, depois ele age. Se orou uma vez, duas vezes, não curou, procure o médico. E este leproso, ele estava, a Bíblia não diz quanto tempo ele era leproso, só diz que ele era leproso. E durante esse tempo que a lepra agredia o corpo dele, foi o tempo em que Jesus estava operando os milagres na terra. E o mais interessante é que a humanidade dos dias de hoje, elas conhecem esse mesmo Jesus que continua operando os milagres, que continua fazendo a limpeza, que continua tirando todas as lepras que existem, não só a lepra exterior, mas a interior, que é a que mais tem machucado o homem. E a Bíblia diz que isso faz uma separação entre nós e o nosso Deus. A Bíblia diz desta maneira. Eu não sei onde está um versículo, mas eu li este versículo ontem à noite. E existem momentos que parece que Deus distanciou da gente, parece que Ele foi embora. Parece que o pai cansou do filho pródigo e olha, foi embora. Aí o filho pródigo fica sozinho. Quem de nós nunca sentiu desta maneira? Quem de nós nunca sentimos por algum momento que parece que Deus se foi? Parece que Ele não ouve mais a nossa oração. Parece que Ele não está nem aí mais para nós. Pois é nestas horas que Deus está mais preocupado conosco, porque nós estamos vulneráveis, que nós estamos tão fracos, ao ponto de querer duvidar do Senhor, ao ponto de pensar que Deus se foi e se esqueceu daquilo que Ele chamou, daquilo que Ele fez para o louvor da sua glória, porque para isso o homem foi feito, para o louvor da glória de Deus. E quando este leproso chegou até Jesus, nós lemos versículos aqui, que parece que Jesus não estava interessado, é pequeno o trecho, mas parece que Jesus não estava muito interessado em curar ele, não. Mas Jesus disse assim, olha, para um comandante, quando o comandante disse, olha, eu tenho um servo e o meu soldado, ele está, olha, muito mal. Ele está simplesmente doente, ele vai morrer. Aí Jesus, para ir ter com aquele homem, mas aquele centurião, aquele comandante, ele disse, olha, Senhor, basta uma palavra sua, e o meu servo será curado. O que nós temos diante de Deus é exatamente isso. Que nós oramos pela tia do Charles, que está lá em Nova York. É porque nós acreditamos que a palavra de Deus alcança ela lá. A palavra de Deus, ela alcança ela em todos os lugares onde estiver necessidade dela ser alcançada. Porque quando nós dissemos aqui no começo, que nesse tempo as pessoas iam até Jesus, e hoje Jesus vem até nós. Ele veio até nós, é porque Ele veio. Desta mesma forma que nós acreditamos que Deus,
enviou Jesus para que a glória de Deus manifestasse através deste leproso na pessoa de Jesus. Da mesma forma, o Filho de Deus, Jesus, o nosso Salvador, a glória de Deus manifesta através de nós, segundo que nós confiamos em Deus e depositamos nele toda a confiança. Este leproso, o que ele fez? Ele chegou e disse: olha, Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Há alguma coisa impossível para Deus? Aquele leproso, ele determinou: não é impossível para o Senhor. Esta lepra não tem cura para os homens. Eu já fui separado para morrer em algum lugar, mas não no meio da sociedade. Mas que bom que o Senhor veio, e por causa do seu nome a multidão se abriu, e eu cheguei até o Senhor. E eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, porque o Senhor é a cura presente. O Senhor é a cura viva. Quando o Senhor abre a boca, as coisas acontecem. É do mesmo jeito hoje. Quando Deus ele abre a boca através da nossa fé, porque Deus não abre a boca se nós não declararmos a fé que nós temos nele. Nós declaramos a fé, declaramos a confiança. Senhor, eu estou aqui, a sua vontade eu vou ficar. Se não é para estar aqui, haja o Senhor e não eu. O que eu disse é que eu sempre falei com o Senhor: eu não quero que o meu corpo acabe nesta terra, não. Mas se for a vontade dele, honras e glórias ao nome dele, porque ele é o dono da vontade. Nós perdemos a nossa vontade. Sabe qual é a vontade do cristão hoje? É ir para a glória. Porque lá está reservado tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. E aqui nós vemos que simplesmente Jesus, parecia que ele não estava interessado. Eu disse, parecia que ele não estava interessado naquela cura. Parecia que, olha, aquilo que o leproso falou não mexeu com ele. Mas como ele nunca despediu ninguém com as mãos vazias, olha o que ele fez no versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E na hora, o homem ficou limpo, purificado daquela lepra. Agora prestem atenção. Quando Jesus, no versículo 4, ele disse assim: não digas a alguém, não fala para ninguém. Vai, mostra ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou. Esta oferta que Moisés determinou, eu creio que este leproso, ele não tinha novilhos para ofertar. Ele não tinha animais algum para ofertar. Ele não tinha... A Bíblia, ela vai mostrando que vai cada vez mais diminuindo. Mas talvez nem um par de rolinhos ele tinha, nem um par de passarinhos ele tinha para ofertar ao Senhor como sacrifício de agradecimento. Mas ele tinha uma coisa. Ele tinha uma coisa que isto é o que mais agradou ao Senhor e é o que mais agrada ao Senhor. Um corpo limpo. Um corpo purificado para apresentar ao Senhor. Olha, Senhor, aqui está a minha oferta de gratidão. Eu olhava para a minha pele, estava toda manchada, toda ferida. Eu me escondia dentro das roupas para que o povo não pudesse ver. E agora eu posso tirar a roupa. Esta é a diferença. Esta é a diferença de quando você, quando o povo, quando o mundo reconhece o que Deus fez. Ele foi até o templo. Quantas pessoas puderam ouvir esse testemunho? Talvez aqueles que estavam na multidão, eles não estavam no templo. Porque no templo sempre estavam os religiosos. Os religiosos só apareciam religiosos quando estavam no templo. Ali dentro do templo era aquela coisa.
Eles ali dentro do templo, eles não poderiam ver. O religioso, ele não consegue enxergar as coisas de Deus conforme são. Jesus não mandou ele ir até o templo oferecer, entregar ao sacerdote a oferta que Moisés determinou. Jesus não mandou ele ir até o templo simplesmente por ir, porque Jesus sabia dentro do templo alguém precisava ouvir o testemunho. E hoje nós vivemos a graça redentora da pessoa de Jesus. E a Bíblia diz que nós somos o quê? A igreja sabe o que somos hoje. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então o nosso testemunho, onde nós formos, nós somos esse testemunho vivo. Mas pastor, eu não tinha lepra, eu não tinha nenhuma enfermidade, eu não lembro quando eu vim para a igreja que tipo de enfermidade que eu tinha. A Bíblia diz que os nossos pecados foram jogados em um mar de esquecimento. Eu costumo lembrar muito. Esse mar de esquecimento não é tirado da nossa memória, mas sim é tirado da memória do acusador. Jesus disse, olha, dos seus pecados, foi Jesus quem disse, dos seus pecados, Jaider, eu não lembro mais. É Jesus que não lembra mais. Desta enfermidade que eu fui sarado, Jesus não lembra mais. Por isso é o motivo de todas as partes em que eu estiver, que nós, igreja, estivermos, nós mostrarmos para o mundo que nós somos o templo vivo do Espírito Santo de Deus. Nós somos o templo vivo do Senhor, testemunhando de tudo aquilo que Ele fez em nossas vidas. Certeza, conforme sempre temos aprendido, Ele nunca deixará de ser fiel. Que nós nunca entendamos que somos justos, porque a Bíblia diz que a nossa justiça não serve para nada, a não ser para ser jogada no lixo. O Senhor é justo e é fiel. Portanto, nós procuramos a pessoa certa. Ouvimos a palavra da pessoa certa. E que Deus, nesta noite, na pessoa de Jesus, continue a nos dar entendimento que nós fomos sarados pela sua palavra. Basta uma palavra sua e o meu servo será curado. Senhor, eu não sou digno de que entre em minha casa. Porque realmente, igreja, ainda não somos. Mas ele disse, olha, eu não estou preocupado com a sua condição. Você é a minha morada. Porque se nós não aceitarmos ele como morador em nós, jamais esta casa permanecerá de pé. Que Deus, nesta noite, na pessoa de Jesus Cristo, possa nos confortar e continuar nos consolando através do seu Espírito. Que o que estamos fazendo é esforçando para continuar trilhando nos caminhos do Senhor. Amém? Vamos orar. No final de semana já temos o seminário, né? Eu não consegui ver qual é a matéria. Algum dos irmãos sabe qual é a matéria? Eu até tenho o papel, mas assim, eu dou o papel para os outros, o meu não sei onde fica. Amém? Amém? Se for, irmãos, seitas e heresias, olha, eu vou falar para vocês. Vocês vão pedir mais tempo, vocês vão pedir reprise. Nos dias de hoje vai pedir reprise. Com certeza. Amém? E
Orem, porque nós vamos começar um estudo. Tem algumas pessoas já foram confirmadas e outras que foram convidadas, mas ainda não confirmou. Mas igual eu disse para a Célia, se tiver uma que queira fazer o estudo, eu vou me esforçar. E se os irmãos também se disporem, os irmãos também vão nos ajudar em nome de Jesus. Amém? Porque a Bíblia diz que uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro perdido. Amém? E vamos continuar dizendo para Deus que nós depositamos a nossa confiança nele. Eu acredito que é um dos versículos que mais foram citados aqui. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais ele fará. Amém? E nós já entregamos. Então vamos orar e agradecendo ao Senhor pelas maravilhas que ele tem feito. Pai querido e Deus eterno, é tão difícil, Deus, no meu vocabulário encontrar palavras para falar com o Senhor. Porque no momento, meu Deus, a minha vontade é prostrar diante de Ti e Te adorar, Senhor. Somente Te adorar. Mas Te adorar, ó Deus, com a face, Senhor, no pó. Dizendo para Ti, ó Deus, que eu não sou digno nem de levantar os meus olhos, Senhor, na direção dos céus, onde Tu estás assentado, Pai querido. E sabemos, ó Deus, que ao Teu lado está a pessoa maravilhosa e santa de Jesus, a qual nós amamos. E nós amamos, Senhor, porque temos a certeza absoluta que Ele enviou o Seu Espírito que está conosco aqui na igreja, que está conosco em todos os lugares. Então, Pai querido, o Senhor é de tamanha bondade que nos falta palavra para descrever o Deus que Tu és. Queremos dizer para Ti, ó Pai, em poucas palavras, Senhor, que nós Te amamos. Talvez seja esta, meu Deus, a palavra que eu mais queria, Senhor, como igreja, e junto com a igreja expressar ao Senhor com toda a sinceridade do meu coração. Meu amor é pouco, mas todo o amor que eu tenho, Senhor, eu dedico ele a Ti, meu Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta igreja, Senhor, que o Senhor nos deu aqui em Virgínia, Pai. Obrigado pelos irmãos, Senhor, que o Senhor tem encorajado a fazer esta obra aqui neste lugar, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelos Seus filhos que o Senhor colocou aqui e tem esforçado para levar a Sua palavra, Senhor. É o que podemos fazer, é o que a igreja pode fazer, e eu Te agradeço por isto. E na certeza, meu Deus, que o Teu Espírito está em nós, que esse Espírito, meu Deus, que Ele possa continuar fazendo esta obra, através da palavra que foi lançada, Senhor, através da semente que foi plantada, e que nesta noite, meu Pai querido, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, nós estamos Te pedindo, ó Pai, porque a Bíblia diz, meu Deus, que tudo que pedimos ao Pai, em nome do Filho, o Pai concede, para que o Filho seja glorificado na pessoa do Pai. E assim sendo, meu Deus, nós estamos Te pedindo em nome de Jesus. Abençoe a Tua igreja, abençoe os Seus filhos. Aqueles, meu Deus, que ouviram a Sua palavra. Aqueles, meu Deus, que durante esta tarde, Senhor, tiveram o desejo de vir para a Tua casa e não vieram, Senhor da glória. Que o Teu Espírito, meu Deus, continue trabalhando na vida deles, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Porque eu sei que o Senhor colocou anjos para trabalhar em favor dessas pessoas, ó Pai, as quais nós entregamos a Ti, ó Deus, durante 40 dias de orações, Senhor. A nossa campanha ela não acabou e nunca vai acabar, Senhor da glória. Enquanto estivermos nesta terra, Pai, nós vamos continuar orando, com campanha ou sem campanha, mas vamos continuar orando para que o Senhor continue salvando, porque Tu és o único que pode salvar, que pode resgatar o homem do pecado, que pode tirar o homem, Senhor, do mundo de horror em que ele vive. E assim, Pai eterno, eu quero nesta oração dizer para Ti muito obrigado pela semana que o Senhor já nos deu. Semana esta que estamos começando aqui, Senhor. Hoje é o primeiro dia da semana.
conforme no começo deste culto foi dito na oração, Pai. É o primeiro dia da semana e nós te glorificamos por ele, Pai. E assim sendo, meu Deus, te glorificaremos por toda essa semana que está vindo, Pai querido. Abençoa o nosso trabalho, nosso caminho de ida para a volta, Senhor da glória, para o nosso lar. E o nosso caminho, meu Deus, durante toda essa semana, onde nós estivermos, Pai. Não deixa nós guiar o nosso carro, guia por nós, porque não temos a condição. Pai querido, nesse final de semana, Senhor da glória, nós vamos ter mais uma parte, Senhor da glória, e ensinamentos da tua palavra, Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, encher o seu filho, meu Deus, que vai trazer um novo conhecimento para a igreja, Pai. Portanto, Senhor, que seja o seu Espírito com ele e seja o Espírito, meu Deus, dando entendimento para a igreja entender o que aquilo vai ser trazido, Pai, em nome de Jesus. Te agradeço por nossa família. Te agradeço, meu Deus, pela minha família, pelos meus filhos, ó Pai, pelas grandes bênçãos que o Senhor tem nos concedido, Pai querido, para nós como família. Obrigado, Senhor da glória. Guarda os teus filhos e despede a tua igreja em paz e em segurança. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Eu não tenho nada, Pai. Eu não tenho nada, Senhor, para oferecer a Ti, mais do que ofereci nesta noite, Pai. Mas se o Senhor acrescentar, Senhor, eu tenho certeza que tudo, meu Deus, eu darei para o Senhor, pelos grandes feitos que o Senhor tem feito em minha vida. Abençoa a sua igreja, Pai. Conforme eu disse, eu não tenho nada para dar para a igreja. E eu, como igreja, Senhor, eu quero te pedir nesta noite também, que o Senhor venha nos abençoar. E portanto agora, Pai, em nome de Jesus, venha abençoar a sua igreja, Pai. Através, Senhor da glória, da bênção, meu Deus, que nós temos aprendido. Que é a seguinte, ó Deus, que o grande amor de Deus Pai, a graça revelada na pessoa de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja hoje e para sempre com a igreja. E o povo de Deus diz, amém, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém, Jesus.